Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje faremos uma revisão sobre o gênero textual crônica. Acompanhe! Nessa aula você irá aprender a identificar o gênero crônica e compreender as características gerais de uma crônica. Também vai compreender as técnicas principais para fazer uma crônica, portanto, fique atento! Em primeiro lugar, é preciso dizer que todos os textos se encaixam em uma tipologia textual. E o que é uma tipologia textual? É as características essenciais que cada gênero textual precisa para se desenvolver em termos de linguagem. Ou seja, se eu escrevo, por exemplo, uma notícia, eu vou usar a tipologia textual narrativa e também a descritiva. Por quê? Porque eu estou narrando um fato e também estou descrevendo, dando detalhes desse fato. Logo, ele se encaixa dentro de duas tipologias textuais: narração e descrição. A crônica não é diferente. Como um gênero textual, ela se encaixa dentro da tipologia narração, pois na crônica a ideia é narrar os fatos cotidianos, transformar eles em um entretenimento. A crônica vem do grego crônica, que significa, que é relativa ao tempo, ou seja, se trata de eventos em ordem temporal. Antigamente, as crônicas eram livros muito extensos feitos para narrar situações épicas de imperadores, reis, enfim. Mas hoje, as crônicas tomam um outro significado e elas tratam de acontecimentos simples do cotidiano. Qualquer coisa pode virar uma crônica. Qualquer acontecimento do dia a dia, de uma forma diferenciada e crítica, com um olhar mais atento e apurado, levando com certeza a uma reflexão. Todas as crônicas levam a gente a refletir, ou pelo menos a dar risada. E é por isso que existem vários tipos de crônicas que vocês verão a seguir. Mas antes é preciso lembrar que todo cronista, ele é um observador social. Ele observa os fatos, as situações cotidianas e leva muito a sério o ato de observar. Normalmente as crônicas são encontradas em jornais, rádios, blogs e em outros locais. A crônica tem algumas características que são essencialmente deste gênero. Primeiro, você tem uma mistura de uma narrativa com um texto mais reflexivo, que leva o leitor a refletir sobre algum aspecto da sua própria vida. A linguagem geralmente é leve e coloquial, podendo ter ou não humor. Os temas são cotidianos, da atualidade, e os textos geralmente são curtos. As crônicas não são muito longas, porque reflexões muito longas se tornam cansativas. Nós temos alguns tipos de crônicas que você verá agora. Primeiro, a narrativa. Ela narra um evento cotidiano com a sua percepção dos fatos e com elementos narrativos. A argumentativa, ou também conhecida como opinativa, ela apresenta o assunto e desenvolve interpretações sobre ele e termina com a opinião do cronista. A literária conta uma história para mostrar seu ponto de vista. Alguns autores que costumavam fazer crônicas literárias são Clarice Lispector e Luiz Fernando Veríssimo. Há também as crônicas humoristas. Dentre os principais autores estão Milor Fernandes e José Simão, que ainda está vivo. Eles fazem crônicas com um estilo identificado, ou seja, marcas presentes típicas de cada autor. A crônica possui uma estrutura ainda muito característica. Primeiro, você faz a exposição do assunto ao leitor. Em seguida, detalhe o seu ponto de vista em relação ao assunto defendendo. E, por fim, encerra-se ressaltando o seu ponto de vista com um fechamento que gere a reflexão. Note que aqui essa estrutura lembra muito um artigo de opinião. A diferença é que o artigo de opinião não tem como objetivo entreter, tem como objetivo defender um ponto de vista, enquanto que a crônica pode ser prioritariamente de entretenimento, passar o tempo. E é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui
e até a próxima!